No vídeo anterior, nós conversamos sobre quem restaurou a Anhã-Tom-Mirim. Problematizamos que, embora a Universidade Federal de Santa Catarina tenha sua imagem bastante associada à restauração das fortalezas, na verdade é um trabalho que se inicia antes mesmo da universidade se envolver no processo de restauração das fortalezas catarinenses. Exploramos um pouco das memórias de alguns dos sujeitos envolvidos neste processo: Armando Gonzaga, Dalmo Vieira Filho, Ciro Lira. Nesse vídeo, essas memórias vão nos guiar no nosso passeio no meio das obras de restauração da fortaleza de Anhã-Tom-Mirim, nas décadas de 1970 e 1980. Para começo de conversa, é importante já deixar claro desde o início desse vídeo que todas as fotografias que vão ser exibidas ao longo desse vídeo têm como fonte o Banco de Dados Mundial sobre Fortificações, fortalezas.org. Embaixo de cada fotografia tem os créditos referentes a cada uma dessas fotografias, mas é lá no fortalezas.org que eu peguei todas essas fotos. Antes de nós entrarmos nas obras de restauro, é importante também deixar claro que no início do século XX, a fortaleza de Anhã-Tom-Mirim estava num estado de conservação aceitável, por assim dizer. É na segunda metade do século XX que essa história começa a mudar. A fortaleza está oficialmente em ruínas, a partir do momento que a Marinha não mantém mais um efetivo nessa unidade militar. E, bom, na verdade esse é assunto para um outro vídeo, que eu espero que vocês assistam futuramente. Na verdade, agora nós queremos nos concentrar nas obras de restauro da fortaleza na década de 70 e, para isso, é importante lembrarmos daquela lista que a Fundação Nacional para a Memória apresentava no início da década de 80. Essa lista é uma referência importante, mas eu não quero fazer aqui um histórico das obras de restauração. Até porque eu não sou arquiteto, eu sou historiador. E a história que eu quero contar é um pouquinho diferente. Meu interesse maior não é o que foi feito em Anhã-Tom-Mirim, mas como. Como Anhã-Tom-Mirim foi restaurada. E, bom, desde o começo é importante frisar que a restauração da fortaleza de Anhã-Tom-Mirim foi um processo lento, por uma série de fatores. Primeiro, pela falta de recursos, tanto para aquisição de material de construção, tanto para pagamento de pessoal. As difíceis condições de trabalho, onde os arquitetos envolvidos nesse processo de restauro dizem que restaurar a fortaleza foi quase que ter as mesmas condições que elas foram construídas no século XVIII, e também os entraves e dificuldades que os próprios edifícios apresentavam, já que estavam em avançado arruinamento, além dos cuidados e riscos necessários que deveriam tomar durante esse processo. Por conta desses fatores, entre alguns outros, houve grandes espaços de tempo em que nenhum serviço era realizado nas fortalezas. As próprias características específicas dessa fortificação também eram um fator de bastante dificuldade, pois, afinal de contas, é um conjunto de edificações dispersas em uma ilhota na Baía Norte da ilha de Santa Catarina. E lembrando, estamos aqui falando de condições da década de 70, né? Mas, além desses fatores, havia um outro. Uma indefinição quanto ao uso que seria dado àquele monumento depois de restaurado. E, quanto a isso, havia questionamentos da parte do IPHAN se era viável um investimento tão oneroso. Vale lembrar as palavras de Armando Gonzaga: sem um ocupante e mantenedor, não haveria prioridade nas obras. E essa situação começou a mudar a partir do momento que a Universidade Federal de Santa Catarina assumiu o compromisso de tutelar essa fortaleza e dar um uso a Anhã-Tom-Mirim, que, de acordo com esses agentes, garantiu a continuidade das obras de restauro.
Obras estas, importante lembrar, executadas pela Aresta Arquitetura e Restauro, firma que era do arquiteto Ciro Lira, que também era professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, como nós vimos no vídeo anterior. Analisando as obras de restauração da Fortaleza de Anhã-Mirim, eu identifiquei 2 critérios ao longo desse processo. Um critério de originalidade e o critério de utilidade. Esses critérios eles estão relacionados aos sentidos, aos significados, aos valores selecionados para a patrimonialização dessa fortaleza. Em outras palavras, a partir desses critérios, nós podemos identificar quais memórias se pretendeu evocar a partir da fortaleza restaurada. Quem me ajudou a identificar esses critérios foi a historiadora Márcia Chuva, na sua obra Arquitetos da Memória. Em diálogo direto com a Márcia Chuva, eu concluí que as obras feitas em Anhã-Mirim procuraram não somente conservar a sua feição no momento do tombamento, mas restaurar nele uma imagem considerada original, com o objetivo de criar a materialidade do patrimônio. Com isso, a nação torna-se palpável, além de visível, a partir da seleção de bens que representasse uma história remota e originária, comprovada pela materialidade dos objetos testemunhos. Isso quer dizer que a fortaleza de Anhã-Mirim ela é escolhida não apenas como um testemunho dessa história, mas uma história é selecionada para ser testemunhada através da restauração dessa fortaleza. Assim, em outras palavras, uma história, um passado, é selecionado como a história, o passado válido para essa fortaleza, enquanto outras histórias, outros passados não têm a mesma validação, o mesmo reconhecimento. Até podem ser lembrados, mas como histórias menores. E que história é essa? Para a fortaleza de Santa Cruz de Anhã-Mirim, o passado eleito como a história, digna de ser preservada e perpetuada daquele e por aquele espaço, é a de fortificação militar do século XVIII, associado a um determinado passado, aos grandes eventos da história do Brasil. Invasão espanhola em 1777, no contexto das disputas entre Portugal e Espanha pelo sul da América do Sul, ou então a Revolução Federalista e já na virada da monarquia para a república, as 2 guerras mundiais. É um passado heróico, onde nós temos personagens como José da Silva Paz, que projetou as fortalezas, mas onde outros personagens não entram, como, por exemplo, os soldados que serviam nessas fortalezas, entre outros. E com a restauração, procurou-se resgatar, e botem muitas aspas nesse resgatar. Resgatar a imponência dessa fortaleza, perdida depois de anos de arruinamento dessas edificações. Uma imponência que tanto causou admiração aos viajantes estrangeiros de séculos passados e continua a fascinar aqueles que se interessavam pela história nacional, pela história de Santa Catarina, enfim, a história da nação. Aquela mesma história que a Márcia Chuva fala. Pessoas como Armando Gonzaga, Ciro Lira, Luiz Saia, Dalmo Vieira Filho, Gaspar Erich Temer, enfim, vocês já entenderam. Sujeitos voltados, vinculados, envolvidos no processo de patrimonialização da fortaleza de Anhã-Mirim e das fortalezas catarinenses como um todo. E aqui é importante levar em consideração o seguinte aspecto: o critério de originalidade orientava as obras para qual feição seria dada a esses edifícios restaurados. Mas, junto com esse critério, outro critério
também era mobilizado nas obras, um critério de utilidade, voltado então para os usos pretendidos para esse patrimônio no futuro, para esse patrimônio que estava sendo então tutelado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Os dois critérios andam juntos, porque correspondem à proposta de conciliação entre o valor econômico e o valor cultural do patrimônio, dentro aí da perspectiva do patrimônio que se tinha na década de 1970, desde as mudanças nas configurações do campo do patrimônio no Brasil, mais ou menos desde o final dos anos 60. O que isso tem a ver com a restauração da Fortaleza de Anhatomirim? Tudo. Mas isso a gente conversa num próximo vídeo.